cumprimentou a pessoa que está do seu lado, né? Você pode dar um abraço aí, dar uma boas-vindas, né? Afinal de contas, nós somos um corpo, certo? Amém, glória a Deus. Bem-vindo a todos. Hoje pela manhã eu fui convidado para pregar numa igreja que chama Igreja Aliança da Vila, do pastor Carlos Borges e a esposa Tomasa. E muito legal ali, a igreja tinha muito... É diferente do nosso perfil aqui, eles tinham mais pessoas idosas na igreja. Então você ia pregando, tinha umas velhinhas assim, prestando atenção na mensagem. Os jovens lá não são tantos quanto nós, nós somos vários jovens. Se você é jovem ainda, então adore a Deus. Porque amanhã você vai ser velho, e continue adorando a Deus. E a mensagem que eu fui desafiado a pregar lá foi João 3. João 3,16, todos sabem, né? Aquela famosa passagem, aquele encontro de Nicodemos com Jesus. E a abordagem que eu fiz foi referente a um cara religioso, alguém que tinha uma bagagem de religiosidade, que não estava feliz no seu contexto, e foi procurar Jesus para saber se era aquilo mesmo a vida ou se tinha algo a mais. E Jesus mostrou para ele, de fato, é necessário nascer de novo. Né? E isso, enquanto eu estava levando essa mensagem, foi engraçado, né? Porque o pastor Carlos falou assim, você tem uma meia hora, 40 minutos, no máximo 45. Aí eu falei assim, pelo que eu sei, pelo que me falaram, para os chineses, quando você prega pouco, você prega mal. Então, a gente está acostumado a pregar um pouco extenso. Então, se qualquer coisa me corta, levanta as plaquinhas. E, obviamente, a quantidade não tem nada a ver, só foi uma brincadeira. Mas, em meia hora, deu para resumir bem esse pensamento a respeito de alguém que tem um encontro com Jesus e tem a vida transformada. Até porque Nicodemos, depois ele foi até o túmulo de Jesus, ou melhor, foi até a cruz e pediu o corpo para que ele pudesse sepultar junto com José de Arimateia. Então, assim, alguma coisa aconteceu na vida do Nicodemos. E eu não sei se você, quando na sua caminhada cristã se depara com alguns desafios, com a mesmice, com aquele negócio que parece que é só isso, se você tem essa atitude igual a do Nicodemos, de falar, não é possível, algo está errado. Eu estou na pão há 30 anos e meu coração continua igual, a minha expectativa continua a mesma, eu estou indo domingo após domingo lá e não sinto diferença. Então, o clamor que nós fazemos é, vá para Jesus. Não tem outro método, irmãos. Não tem outra fórmula. O caminho é Jesus. E hoje, na pregação de hoje, nós mais tarde teremos a Santa Ceia. E eu queria usar um salmo bem simples, bem breve, que é o Salmo 16, para falar sobre reacendendo a paixão. Irmãos, por que a gente vai falar sobre esse tema? O Pedrão compartilhou um pouquinho, né? Nós fizemos uma reunião com a nossa banda. Para quem não sabe, o Ministério de Louvor está dividido em algumas bandas. Nós temos a banda dos jovens, tem a dos velhos, que nem o Pedrão, eu e o Bruno, a Maga, a Cate, já entrou mais gente aí também. E tem a outra banda, que é a Liz, tem a Jane, o Boaz, o Amós. E nós separamos dessa forma, e cada banda tem o seu jeitão de ser, né? E aí a nossa banda juntou na casa da Cate no domingo passado, foi domingo passado, né? E nós começamos a trazer algumas sensações que nós temos quando nós ministramos o louvor aqui. E também compartilhando um pouco de como tem sido a nossa caminhada. E uma das coisas que a gente identificou é que existe uma certa estranheza quando nós estamos ministrando louvor e a igreja, ela parece que está apática. Eu não sei se é essa sensação que você tem, eu não sei se você olha dessa forma, às vezes você vem super feliz e louva a Deus, ótimo, né? Mas uma coisa que é muito clara, a nossa manifestação de adoração a Deus, ela vai ser traduzida em uma ação prática. Né? Quando você fala que você ama Jesus, você não tem como falar assim, eu amo Jesus. Você vai falar, eu amo Jesus. Você vai ter uma ênfase nisso. A sua vida vai demonstrar isso. Então, nós vimos que não é uma pessoa falando, são várias pessoas que têm essa sensação. Falando, por que a gente junta com a igreja, aquele negócio parece que não vai, né? Eu não sei se você tem essa sensação, irmãos, mas quando mais de 2, 3, 4 pessoas começam a falar, é porque realmente o fato está ali e a gente não pode ignorar. E uma coisa que eu falei na igreja lá hoje do pastor Carlos, não adianta você acumular uma bagagem religiosa de anos e anos nas costas. É necessário nascer de novo. E quem nasce de novo tem uma vida no Espírito, tem uma vida que olha para Jesus e fica maravilhado por conhecer Jesus.
Não pode haver uma perda de interesse na pessoa de Cristo. Senão não tem sentido a gente estar aqui, irmãos. Se a gente parou de olhar para Jesus e começa a olhar para a banda, começa a olhar para o piso, começa a olhar para os ministérios, começa a olhar para líderes, a gente já está afundado. Porque é Jesus que é o cabeça da igreja. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus que te sustenta no meio do problema. É Jesus que tem resposta para a sua vida. Aqui nós simplesmente juntamos e esperamos compartilhar dessa mesma sensação. Tem aquela história, né? A gente usava muito isso antigamente, essa ilustração, não só a Pão, várias igrejas, que falava do braseiro, né? Se você tira a brasa do braseiro, ela fica afastada, ela vai esfriar. Agora eu te pergunto, se tem uma brasinha viva lá e o braseiro inteiro está em cinzas, essa brasinha vai morrer também. Então veja, a responsabilidade de cada um no corpo de Cristo reacender essa paixão. A paixão está muito associada ao fogo, não é verdade? Tem até umas músicas de antigamente que falavam, né, sobre isso. Mas a ideia de reacender, irmãos, é adquirir um novo impulso. Nós precisamos trazer um novo significado para a nossa vida com Deus. E o reacender também significa novo vigor. Cara, vigor é algo firme, algo forte, algo com convicção. Não é algo apático, algo largado, algo como se fosse um elástico que já está esticado ao máximo e está frouxo. Isso envolve uma empolgação, vamos dizer assim. Não estou falando só exterior, amém? Tem gente que é mais introspectiva. Eu não vou mandar o Amós ficar pulando aqui. A gente sabe que ele é um cara mais sério, mais quietão. Agora, o Lucas não. O Lucas você já pode cobrar. Pode pular, mano, no louvor. Não precisa ficar grudado no chão. Cada um tem um jeito. Mas Deus, Ele quer que no nosso coração essa paixão se reacenda. Paixão pelo reino. Paixão pela palavra de Deus. Paixão por almas. Paixão pelos irmãos, de acolher bem os irmãos. Hoje em dia, cada um vive por si, dá de ombros, eu com meus problemas, vocês com os de vocês. Não é assim o cristianismo. Então, irmãos, nessa mensagem, através desse salmo, a gente vai tentar trazer essa ideia. Porque quando Davi escreveu esse salmo, ou melhor, não só o Davi, todos os salmistas, quando escreviam os salmos, a primeira coisa que eles faziam era trazer à tona essa paixão. Revelar realmente aquilo que tinha no coração deles. Em alguns momentos, eles eram até agressivos, né? Vamos pegar a cabeça do filho desses caras e esmagar com a pedra. Está na Bíblia. É um salmo. Vamos fazer uma música com esse salmo? Não. Eu estou dizendo, o salmista ele era inteiro naquela adoração. Se ele estava com raiva, ele estava com raiva. Se ele estava feliz, ele estava feliz. Se ele estava jubiloso, ele realmente estava jubiloso. O rei Davi, quando entrava na presença de Deus, ele ficava dançando. Você fala, mano, que rei louco é esse? Já imaginou o nosso presidente Temer entrando na presença de Deus dançando? Você não consegue ver essa cena, né? O Vladimir Putin, lá da Rússia, tinha que ter muita vodka na cabeça dele para ele dançar. Mas, irmãos, aqui a gente vê um rei que é apaixonado por Deus. E o começo dele é muito bonito, é um começo muito humilde. Quando o Pedrão falou que o Luquinhas ia tocar, eu achei legal, porque a criança, ela aceita o desafio, ela não pensa assim, não, cara, peraí, eu não tirei a música direito, eu estou com medo de errar. Lógico, tem um nervosismo, né? Quando a gente vai fazer prova, quando a gente vai ser avaliado, quando as pessoas estão nos observando, a gente fica um pouco com o pé atrás. Mas tem aquela alegria, aquela empolgação, que muitas vezes nós, no serviço cristão, a gente começa, nossa, Deus, está difícil. Ah, Deus, está complicado. Nossa, Deus, ninguém vai. E aí quando você vê, realmente ninguém vai e você parou. Mas o reino de Deus continua, irmãos. Recentemente, no grupo lá da Pão, no WhatsApp, eu mandei um testemunho de um judeu. Vocês chegaram a ver? 7 minutinhos, parece, né, de testemunho, mais ou menos isso. E é engraçado, naquele dia, uma amiga minha tinha mandado esse testemunho. Aí depois o pastor Carlos me mandou esse testemunho. E depois eu falei, eu vou mandar para a Pão esse testemunho. E o mais bonito é porque o cara falou assim, nós judeus, nós nunca pregamos sobre pecado. O povo que mais pecou, vamos dizer assim, brincando, né? Não fala sobre pecado. E o cristão está na mesma onda, não fala mais sobre pecado. Ah, Jesus já pagou na cruz. Pagou sim. Mas esse preço foi muito alto. Então, quando a gente fala de Novo Testamento, você vai ver muito o quê? Uma questão de santificação, de buscar ser separado para Deus. Isso tem a ver com a paixão. Senhor, eu não quero, e tem a ver com o temor que nós falamos nas pregações passadas. Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Senhor, traz de volta a alegria da salvação, traz aquela convicção no meu coração de que o Senhor é real, de que o Senhor está comigo. É uma busca de cada um, que quando você junta, aí sim, aquele fogo, ele pega no altar.
Então, não é uma questão de motivação, não é chamar um profissional de coaching que vai dar técnicas para vocês ficarem animados durante uma pregação. Isso é uma coisa que a gente menos quer aqui. Mas o que a gente quer é promover essa noção de que eu, de fato, preciso ser renovado. Eu, de fato, preciso recobrar o ânimo. Eu preciso entender que Deus ele está vivo e que Ele governa sobre a igreja e que Ele tem algo especial para essa igreja. A gente não pode aceitar, irmãos, ver o exército do Senhor apático, como se já tivesse perdido a batalha. Eu vou falar do Davi de novo, que é o salmista. Está todo o exército de Israel em fila, ouvindo a zombaria do inimigo. Os caras eram guerreiros, os caras eram capacitados, mas todos eles estavam com medo de quem? Do Golias. Tinha um baita exército, mas eles tinham medo de uma figura, porque ele se impunha sobre a nação de Israel. E aí chega um baixinho, ruivo, sem graça, estava no meio do rebanho. O cara não tinha nada assim para acrescentar. Ele falou, quem é esse cara aí está pensando? Quem é ele para falar assim do nosso Deus? O Davi tinha esse coração, irmãos. Metade da nação... Ó, pensa assim, ó, se você tem um exército, por exemplo, você tem uma força aí militar, você está confiando nela para te defender, certo? Ou o policial, a gente fala, não, porque os policiais têm que ter armamento, porque se não tiver, tal. Tem sempre essa questão. Porque nós esperamos que se nós temos uma frente, é para ela proteger de um ataque inimigo, principalmente naquela época. E aí você via todos aqueles caras que serviam em Israel, todos cheios de armadura, cheios de espada, disso, daquilo, mas eles não iam cumprir o papel deles. Veio um pastorzinho lá sem graça, falou, não, mano, não é possível. Me dá 5 pedras, e ainda acertou a primeira, e eu derrubo esse cara. É uma atitude, irmãos, que tem a ver com o coração. Eu não sei se você acredita na história do Davi e Golias, você ouve desde pequeno. Todos os bebezinhos aqui da Pão devem ouvir essa história. Mas ela não pode ser só uma história, ela tem que ser um testemunho de alguém que derrotou um gigante porque olhava para Deus que é maior do que aquele gigante. Então eu espero, irmãos, que nessa mensagem a gente consiga obter esse ânimo novo, esse impulso na fé, na convicção. Porque é isso que vai te conduzir a vida inteira, irmãos. Um dia eu vou morrer, um dia você vai morrer, a nossa vida está passando, mas o que vai importar é o quanto você realmente esteve apaixonado por Deus nessa terra. Eu fiquei pensando esses dias, um dia Deus vai me chamar. E aí ele vai falar assim, Alberto, você aproveitou comigo naquela fase na terra? Eu falei, não, eu estava esperando chegar aí para a gente começar a curtir, né? Aí ele vai falar, você perdeu tempo, porque ali você já poderia ter começado. E é verdade. A gente acha, não, a eternidade, né? Eu estou esperando a eternidade. Vamos cruzar os braços e esperar o mundo acabar. Não é assim. Hoje, nós já podemos ter um encontro com Cristo. O sentimento do Nicodemos devia ser péssimo, porque as pessoas olhavam para ele e falavam, esse cara é um baita fariseu, no sentido bom, né? No sentido de ser estudioso da lei. Não, esse cara é um líder da nossa nação respeitado. Mas por dentro ele estava insatisfeito. Ele falou, cara, até aqui não adiantou nada isso que eu fiz. Li a Torá, li não sei o quê, vivia os preceitos todos. Ele falava, falta algo. Aí ele chegou até Jesus, Jesus, eu sei que o que você ensina é da parte de Deus, porque a gente vê os milagres que você faz, não é possível que isso não seja uma mensagem de Deus. Aí Jesus fala para ele, precisa nascer de novo. Talvez até na abordagem que ele estava fazendo com Jesus, ele estava usando a linguagem religiosa, né, dando aquele floreio todo, para depois chegar e falar, eu preciso saber isso. Jesus já foi na veia. Então, você precisa disso, você precisa nascer de novo. Aí eles, como assim? Eu sou velho, como é que eu vou voltar e tal? Mas Jesus falou, tem que nascer de novo, irmãos. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é do Espírito. Então, a nossa proposta, irmãos, é viver essa nova vida com Cristo. E uma nova vida com Cristo, ela não pode ser uma vida morna. Não pode ser uma vida fria, não pode ser uma vida indiferente. Não pode ser uma vida que você se apoia nos outros para seguir o teu rumo. Você tem que se apoiar única e exclusivamente no Senhor Jesus, porque foi Ele que morreu por mim e por você. A nossa vida de fé só faz sentido quando nós andamos com Jesus. Fora isso, irmãos, eu arrisco dizer que nós estamos perdendo tempo. Porque quando a gente chegar lá na frente, Ele não vai perguntar quantos cultos você veio da Pão da Vida. Quantas anotações você fez enquanto o ministro Alberto pregava. Se você foi em todas as suas células. Não é isso. Isso não vai fazer diferença. Por isso que a gente fala do Nicodemos. Ele ia em todos os cultos, em todas as reuniões. Ele ensinava. Ele liderava um grupo de estudiosos.
mas ele precisava nascer de novo. Então, que o nosso coração seja humilde e a gente busque essa presença de Deus para nos renovar. Amém? Então podemos ir embora. Deus abençoe a todos. Boa semana. Tipo isso, né? A mensagem é essa. Mas vamos ver a palavra de Deus, irmãos. Salmo 16, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. As declarações que nós vamos ver aqui do salmista, é de um salmista apaixonado, irmãos. De alguém que realmente está se entregando na presença de Deus. Ele começa falando: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bem direi ao Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à sua direita. Amém? Não é uma declaração super bonita do salmista? Eu acho que isso nos inspira, né? Pegar esse exemplo desse salmo e ver essa declaração que mostra um coração apaixonado por Deus. Eu vou passar algumas ideias aqui sobre esse salmo para talvez inspirar a gente a buscar ter esse coração e talvez até mesmo incentivar você a fazer essa declaração perante o Senhor no seu tempo devocional. Esse coração apaixonado, irmãos, é um coração que busca intimidade com o Senhor. Para ele, o Senhor é tudo. Ele reconhece que em Deus nós temos a proteção e temos um refúgio. Nesse mundo infernal que nós estamos vivendo. Está todo mundo buscando se proteger, viver seguro, não ser atingido pelas coisas ruins que estão acontecendo por aí. Todo mundo está buscando uma segurança. E ele fala, o Senhor é o meu refúgio. Hoje nós vemos aí a crise dos refugiados. O que é isso? As pessoas estão procurando um abrigo, as pessoas estão procurando alguém que possa abraçá-las, trazer aquilo que é necessário para a vida acontecer. E vai de um lado para o outro. No nosso país mesmo, recentemente, teve um rolo ali no norte do país. E assim está acontecendo na Europa inteira, está uma bagunça. Já pensou você é expulso do Brasil e você tem que ir para a Argentina e os caras têm que te acolher e você não é bem acolhido? É tipo isso, é uma sensação nesse sentido. Mas aqui ele está falando: Deus, eu reconheço que no Senhor eu tenho proteção e no Senhor eu me refugio. O Senhor é o refúgio para esse cara que tem um coração apaixonado. Outra coisa, ele tem certeza de que o Senhor é o maior bem que ele possui. Hoje nós estamos correndo atrás de tantos bens, não é verdade? Sempre a gente quer mais, irmãos. Antigamente, quando a gente já tem essa cultura na nossa mente. A gente é moleque, a gente quer ter um tênis Nike. Para que você quer ter um Nike? Tem tantas marcas. Na minha época era isso, você corria atrás de coisas que hoje em dia não valem mais nada. Para o pessoal dos 30 anos, antigamente usava boné assim, não é? Hoje, quanto mais reto, melhor. A moda vai mudando. Eu lembro que naquela época eu tinha um boné retão, o cara falou: não, isso aí é coisa estranha, tal. Ele veio, pá, quebrou, porque ele era de plástico. Aí eu fiquei com um negócio triangular na cabeça. Eu falei: mano, hoje em dia passou essa moda. Eu não sou mais um playboyzinho porque eu uso um boné bordado, com 8 listras, o pininho dentro de metal. Não era assim, Pedrão, Bruno, quem mais? Jason, você não usava assim? No interior não era assim, era só chapéu. Imaginei. Mas tinha que ser de couro legítimo e tal. Então, irmãos, as coisas vão mudando. Mas a gente está sempre atrás disso que a sociedade está cobrando a gente de ser. Recentemente o pastor falou, se não me engano, no Dia dos Pais, sobre o suicídio dos garotos do pop lá, dos coreanos, né? O cara está lá, eu quero ser famoso, eu quero ser o bonzão, tal, consegue, não sustenta a fama. Existe tanta cobrança, existe tantas coisas dentro dele. Às vezes nem o cara se formou como homem, ele já está sendo cobrado para ter uma postura madura, ele não tem. Então vê que confusão que está no mundo, irmãos. E o salmista fala: Senhor, eu não tenho nenhum bem além do Senhor. Eu quero lembrar que esse salmista era um rei. Ele tinha tudo ao alcance dele. Se ele fizesse assim, ó, vinha um peru
né, de Natal assim na mesa dele. Se ele mandasse, os caras traziam laranja da sei lá da onde para ele. Ele era rei, ele podia pedir tudo, mas ele fala, Senhor, eu não tenho nenhum bem além de ti. Isso está mostrando que ele tem no coração dele o real valor a respeito de Deus. Fala, Deus, eu sei que o Senhor é tudo para mim. Para os cristãos hoje, o que Deus é? Será que Deus é o nosso maior bem? Ou será que Deus é aquele que a gente fica, ô Deus, está me devendo, ô Deus, você prometeu, ô Deus, você falou que ia dar, ô Deus, eu estou orando há tanto tempo. E Deus fala assim, peraí, eu lembro que Davi lá atrás falava que ele não tinha nenhum outro bem além da minha presença. E os cristãos hoje estão querendo bens porque eles têm minha presença. É meio estranho. Só para a gente fazer esse paralelo. Ele também fala algo contra a idolatria, não sei se vocês perceberam. Ele falou, eu não vou participar do sacrifício desse povo, eu não vou colocar meu coração nessas coisas, porque eu tenho um desejo pela presença de Deus. Eu não vou cultuar nada que não seja o meu Senhor. Quantos ídolos nós permitimos que tomem conta do nosso coração? E isso é para cada um sondar, irmãos. Eu não vou ficar apontando todos os tipos de ídolo que existe. Você sabe que algo luta muito sério no seu coração para ocupar o espaço que é de Deus. Isso precisa ser quebrado. Isso precisa ser destronado para que o Senhor tome o espaço que é dele. Ele também fala aqui sobre a certeza de que nada falta. E a certeza de que nada falta? Porque ele sabe que as coisas aqui hoje, elas são passageiras, mas aquilo que preenche o coração dele é eterno. Quando ele fez essa declaração, me lembrei de Colossenses 3, que fala assim, ó, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês estão numa outra categoria, vamos dizer assim, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. É muito legal essa passagem de Colossenses, porque Paulo está falando assim, ó, Jesus ressuscitou, e já que ele ressuscitou, lembrem-se, as coisas que estão aqui, elas passam. Mas o que é eterno é aquilo que você constrói em Deus. A sua vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Isso aqui nos incentiva a olhar para a eternidade de uma outra forma. Para esse bem que a gente não vai conseguir integralmente aqui na terra. Lucas 12:15, Jesus fala assim, ó, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Por isso que ele fala, Senhor, com o Senhor eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu bem mais precioso. Porque ele sabe, a minha vida aqui na terra, ela não consiste na quantidade dos bens que eu possuo. Quando você olha alguém, você fala assim, não, essa pessoa, ela é bem-sucedida. O que você está olhando nela? Questão de caráter? Questão do lado moral dela? Dos valores? Ou você está olhando quantos carros essa pessoa tem na garagem? O tamanho do salário dessa pessoa? São assim, atributos que a gente usa para ver aquilo que é importante para nós. E a Bíblia é muito enfática, não interessa quantos bens você possui. A sua vida, ela não consiste nisso. Irmãos, um coração apaixonado, ele vai estar voltado para as coisas da eternidade. O que significa coisa da eternidade? Parece tão subjetivo, né? Mas pensa assim, cada atitude que você tem hoje é como se você estivesse plantando, semeando, como eu falei no outro culto, para a eternidade. Se a gente soubesse viver um dia de cada vez, como tem que ser, para a gente não andar ansioso, para a gente não viver no passado, viver aquele dia e tomássemos a decisão de forma bem clara, segundo a palavra de Deus, que fala, põe a mente e os pensamentos nas coisas do alto. Olhem que a sua vida está escondida com Cristo. Se nossas decisões fossem pautadas nesses valores, a gente evitaria muitos problemas. Eu acho que nós evitaríamos muitos sentimentos que nós carregamos nessa vida, porque nós vamos estar focados, cada dia, um dia após o outro, tomando as mesmas decisões. Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu acredito, para que nós tenhamos uma paixão por Deus, a primeira coisa que a gente precisa restaurar, sabe o que é? O nosso tempo de intimidade com a palavra. E o Sandrão comentou na reunião de oração, né, sobre
esqueci o nome do cara agora, Luciano Subirá, que ele falou que o filho dele, com 6 anos, né, leu a Bíblia inteira. Depois, com 7, leu a Bíblia inteira de novo, e com 8 também. Aí você falou, vamos matar esse moleque, senão ele vai fazer eu passar vergonha. E ele continua estudando a Bíblia. Mas o que aconteceu ali? Alguém ensinou um princípio, alguém acompanhou, alguém ensinou a obedecer. Vocês lembram dessa mensagem? Ensinou a obedecer tudo que Jesus ensinou. E ele criou um hábito. O problema é que a gente negligencia as coisas. A gente tem alguns hábitos. A gente forma alguns hábitos, porque a gente vê um benefício. Por exemplo, você começou a ir na academia, você está constante na sua academia, por quê? Porque você sabe que aquilo te traz um benefício. Você já aprendeu isso. Não vai a sua mãe lá te acordar, você precisa ir na academia. Ela não está nem aí, você já está no automático. Você acorda, você vai, sei lá como é que é seu tempo. Mas você criou esse hábito. Mas talvez foi necessário ter um start ali. E, irmãos, eu não acredito numa vida cristã frutífera se você não tem tempo com a palavra de Deus. Sinceramente, é vergonhoso a gente não conhecer a palavra de Deus e se dizer cristão. É humilhante. E eu estou falando isso para a gente acordar mesmo, irmãos. Porque por esse vídeo, eu achei, né, no YouTube, e ele fala assim, ele fez uma conta com o filho dele, uma conta que nós já sabemos, que é mais ou menos 3 capítulos por dia você lê a Bíblia num ano. E ele falou assim, nós podemos parcelar esses 3 capítulos, um de manhã, um de tarde e um de noite. Ah, não tenho tempo para ler a palavra. Irmãos, o coração pode ser mais apaixonado por Deus, mas nós precisamos mudar as nossas prioridades. Nós precisamos criar novos hábitos, irmãos. E isso, na verdade, é algo que tem que fluir, não é algo que você vai chegar e vai ser obrigado a fazer. Eu não quero vir aqui com um método para você conhecer a palavra de Deus, mas eu quero incentivar que cada um aqui na Pão tenha esse compromisso. Vocês lembram, quando comecei a ministrar na Pão, a primeira coisa que a gente fez, nós botamos o Insanity, da leitura do NT em 90 dias, Novo Testamento em 90 dias. Eu sei que foi puxado, mas quem fez teve um aproveitamento. Depois nós lemos o Antigo Testamento inteiro. Então, assim, não dependa da igreja para falar, leia a Bíblia. Isso depende do seu relacionamento com Deus. Você sabe o que tem que fazer. E por que não faz? Quando você chega na sua empresa, você fica louco lá que sua caixa de e-mails está lotada. O que você tem que fazer? Organizar. Não importa a área que você vai trabalhar ou que você trabalha. Você tem uma agenda, você trabalha com um cronograma. Ah, não, esse dia eu não posso porque eu tenho a visita do fulano de tal, eu tenho reunião com não sei quem, eu tenho isso para entregar. A gente se organiza para o trabalho. Porque o quê? Depende da nossa vida do salário que nós estamos ganhando lá. Mas a gente ignora que a eternidade também depende de como nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Se nós estamos crescendo em Cristo. Então, irmãos, eu acho que não é método, mas é um incentivo. Pega e reorganiza a sua vida, irmãos. Tira um tempo de oração, tira um tempo de leitura bíblica, tira um tempo para orar pela sua família, tira um tempo para orar pela igreja. Isso é algo que você tem que mudar na sua agenda, no seu cronograma. Senão, sabe o que vai ser? Vai ser assim, o barco está pegando fogo, Jesus, cadê você? Aí passou aquele negócio, daqui a pouco, Deus, está afundando de novo. E aí você vai ver, a vida é estranha, essa vida de fé, porque não existe um relacionamento. Existe uma expectativa, porque já que Ele é um Deus tão grande, tão amoroso, Ele vai fazer tudo por mim. E aí, quando não acontece do jeito que a gente quer, muitos abandonam a fé, irmãos. Sabe por quê? Porque eles não estão firmados na rocha. Eles ouvem a palavra e não praticam. Então, irmãos, a gente vai ver que Davi futuramente ele caiu. Sabe por quê? Porque ele parou de cuidar do coração. Ele já não ia lá no meio do pasto com a arpinha dele, ficar louvando no meio dos bois, no meio das ovelhas. Ele parou essa prática. Ele estava mais interessado em saber qual era o cardápio real, quantas mulheres ele tinha lá à disposição. Aí olhou pela janela, viu que tinha uma que ele não tinha, falou, essa aqui vai entrar na conta. Ele mudou totalmente o coração dele. E isso pode acontecer conosco também, irmãos. Quando há paixão no nosso coração pelo Senhor, nós não nos preocupamos com o futuro. Você vê que ele falou, é o Senhor que garante o meu futuro. Você está tão descansado, tão, assim, próximo de Deus, que mesmo que venha uma certa ansiedade, você para e fala assim, Senhor, eu estou lançando sobre você essa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. É bíblico isso? Não? Sim?
1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, se você está apaixonado por Deus, você se apega à presença dele, você pode descansar nele, porque você sabe que ele vai cuidar do seu futuro. Eu não sei, talvez um rei ele tem muitas preocupações. Tem um pastor, o pastor Rod, ele escreveu um livro, O Cocheiro e o Rei. O Cocheiro do Rei. E fala exatamente isso, uma sucessão do trono. O rei achava que seu filho não estava preparado, ou que ele não tinha preparado o filho de forma suficiente. De repente, esse rei bate as botas, e de fato o filho tem que assumir o lugar de rei. Mas ele não estava pronto. E aí o cocheiro está lá para acompanhar nessa caminhada. Eu não vou dar spoiler, você pode ler. Acho que tem até aqui atrás alguns livros, você pode levar uma unidade para você ler. Mas aí fala disso, do rei ter várias preocupações. Mas ele fala assim, Senhor, é o Senhor que garante o meu futuro. Porque o coração dele está totalmente ligado em intimidade com esse Deus. É isso que traz essa segurança para o adorador. E ele também consegue bem dizer ao Senhor, porque fala assim, é do Senhor que vem a resposta. Ele não espera a resposta nas pessoas. Até mesmo, Davi tinha vários profetas ao seu dispor. Ele tinha vários conselheiros. Mas ele se alegrava em buscar a presença de Deus. Ele fala assim, Senhor, eu devo atacar ou não? Deus falava, vai e ataca. Ah, mas o fulano está vindo de novo, eu devo atacar? Não, não ataca. Deus falava com Davi. É engraçado, né? Você vê outros reis tão desesperados, perdidos, procurando um profeta para ter uma direção para a nação. E o rei Davi ia lá e orava com Deus. Isso é uma diferença, irmãos, no coração de alguém que busca Deus. Deus, ele começa a nortear a sua vida. Ele vai começando a apontar o caminho que você deve seguir. Tem até acho que é um provérbio que fala isso, né? Não seja como o cavalo, como a mula que precisa do cabresto, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Deus vai te conduzir pelo caminho que você deve seguir. Tá aqui, desculpa, Salmo 32, não é provérbio não. Provérbio é outra coisa. Ele fala, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Sabe o que ele está falando? Ele falou, meu povo, eu quero ensinar vocês. Eu não quero que vocês sejam como um bicho, que eu tenho que botar um objeto para guiar vocês, senão vocês não obedecem. Só que a gente pega essa liberdade e faz o quê? Falou, Deus, valeu, deixa eu cuidar da minha vida. E aí a gente vai tropeçando no caminho, e quando a gente faz um balanço de como está a nossa vida, a gente perde completamente a alegria. Não existe alegria, porque você não está vendo sentido no que está acontecendo. Mas por quê? Porque nós não buscamos essa orientação de Deus. Agora há pouco eu estava falando com uma amiga minha, eu já falei dessa menina aqui, que ela era freira, depois ela fez o CTMDT, era muito legal, a Juliane. E ela perguntou assim, como é que está a sua vida com Cristo? Ela não falou assim, e aí, você está bem? Ela falou, como é que está a sua vida com Cristo? Aí eu falei assim, eu já tive momentos que eu estava meio para baixo e tal, mas eu creio que as coisas estão melhorando, Deus tem me falado muitas coisas, eu estou recobrando o ânimo, inclusive hoje nós vamos pregar sobre reacender a paixão. Ela deu glória a Deus, tal, recomendou um livro, perguntou, vocês estão trabalhando com discipulado? Eu falei, nós estamos entendendo que agora nós precisamos seguir o caminho do discipulado, porque não tem outro caminho, é o que a Bíblia fala. Não adianta a gente querer botar um monte de programa para a igreja. É o caminho do 1 a 1, de saber como cada um está andando, de como está a sua paixão por Cristo. Então, eu fico feliz, porque é como se fosse uma resposta para aquilo que a gente tem buscado para pão. Um culto inspirador, ok, vocês podem vir, eu posso vir, a gente pode louvar junto, receber uma boa palavra, compartilhar a ceia, ter um momento de comunhão após o culto. Marcou o nosso dia, ok, mas trouxe aquela vida, aquele impulso que nós estamos procurando. É isso que tem que acontecer no momento que os cristãos se unem. Um incentivar o outro. Alguém realmente se preocupar com a sua vida, você se preocupar com a vida do cara que está do seu lado. E eu vejo que esse movimento acontece aqui na Pão, isso é muito bom. Mas se disponha, irmãos, todos aqui são especiais. Todos aqui Deus chamou e tem um propósito. A sua vida pode ser usada na vida do irmão que está do seu lado. E a gente quer ir lá para o fim do mundo fazer as coisas. O trabalho começa aqui, irmãos. Começa na nossa casa, né? E por último ele fala de uma alegria plena. Ele fala assim, alegria plena e eterno prazer por estar andando com meu Deus. E eu tenho já diagnosticado, irmãos, uma coisa que você vê que às vezes é escasso na igreja, no corpo de Cristo, é a alegria. A gente está sempre meio preocupado,
sempre a gente tem algo urgente para resolver, sempre tem algo que a gente tem que realmente apresentar na mão de Deus que a gente não consegue lidar. E são poucas as vezes que a gente entra com alegria na presença de Deus, sendo grato por tudo que Ele tem feito. Tendo aquele coração cheio de alegria, porque a presença de Deus traz essa alegria. Sabe o que é engraçado, irmãos? Eu fico pensando, a Bíblia fala tanto da gente se alegrar. Talvez você pense assim, não, aquela época era mais fácil, né? Hoje em dia está mais difícil. Não, lá era pior, certeza. Existia o Império Romano, que queria caçar a cabeça dos cristãos. Aí você vê Paulo numa prisão, escrevendo para os filipenses, se alegrem. Novamente eu vou dizer para vocês, se alegrem. Então alguma coisa tem de diferente que a gente está perdendo. Alguma coisa a gente está deixando escapar, irmãos. Porque a vida cristã ela não é algo de rotina, é um relacionamento. Um relacionamento com esse Jesus que nós falamos no começo do culto. Eu fiquei pensando numa parte prática, né? Como nós podemos retomar essa paixão? Porque até aqui, beleza, a gente está analisando a vida do Davi, as coisas que ele falou, provavelmente aqui 1% da igreja vai chegar e vai falar, nossa Senhor, eu tenho o eterno prazer à tua direita. Às vezes você nem vai usar esse vocabulário. Você tem o seu jeito de falar com o Senhor. Mas é só para inspirar a nossa vida. Eu fiquei pensando, como retomar essa paixão? Porque é algo que tem que ser feito um por um. É um trabalho de formiguinha. É algo que também, quando acontecer, irmãos, ninguém segura. Amém? Só a Ana Quanta animada aqui. Amém, irmãos? Estão acordados? Dá para aguentar mais uma horinha? Me deram só meia hora na igreja do pastor Carlos. Aqui eu sei que eu posso mais. Vocês já estão bem treinados. Eu até falei, o pastor Shang gosta de pregar um pouquinho mais longo, o pastor Carlos. Então, eu fui treinado por ele. Então, vamos lá. Eu fiquei pensando em Apocalipse, irmãos. Existe uma advertência para uma igreja que estava sendo muito elogiada. Se você pega a igreja de Éfeso, ela estava recebendo vários elogios. E, de repente, o anjo do Senhor lá virou e falou assim, ó, na verdade, o próprio Cristo, né, falando para essa igreja, contra você, porém, eu tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início, no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Sabe o que é engraçado você pensar em questões de cronologia bíblica? Essa carta, essa revelação, o Apocalipse, ele veio depois da carta que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso. Lembra a igreja gloriosa, o corpo, a unidade do corpo, um só batismo, um só Deus, tal. Aquela carta foi escrita antes de vir Jesus e trazer esse julgamento. Falou, ó, vocês estão lindos e maravilhosos, mas uma coisa eu tenho contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. E ainda incentiva, né? Lembra de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Por isso que foi interessante, né? Isso aí não estava programado, o Luquinhas está aqui tocando. Hoje nós temos tantas crianças na pão, tantos bebês. Eles vão olhar a nossa vida e talvez eles olhem e falem assim, esses caras aqui estão adorando a Deus. Será que é isso que eu quero para a minha vida? A gente está comunicando algo para essas crianças. A gente comunica algo para essa geração. E eu acho legal, porque os pais ali se juntaram, né? Eles montaram a salinha lá atrás para atender as crianças. Né? Porque a criança não vem aqui na igreja só para correr, berrar, brincar, derramar água no chão. Eles vêm para aprender a adorar a Deus, desde pequeno. Eles já estão no culto comunitário com o corpo de Cristo. Então isso pode ser potencializado ou não, dependendo da igreja. Imagina o jovem que cuidou lá da igreja de Éfeso. Ele falou, quando eu era pequeno, os caras eram apaixonados por Deus. Mas agora que eu cresci, eu estou vendo esse povo aí, está todo mundo meio para lá e para cá. E aí vem uma palavra dessa falando assim, ó, pratique as obras que vocês praticavam no princípio. O que um cristão faz no princípio, irmão? Pensa o que você fazia no princípio que você parou de fazer. Não tem a ver com uma sede, não tem a ver com aquela paixão. Você nem sabia ler a Bíblia, cara, tinha tanta palavra difícil, iniquidade. O que é iniquidade? E você lia a palavra. Como diz o Sandrão, você degustava a palavra. É estranho isso, irmãos, é muito estranho. No seminário você vê a galera, realmente ficando só cabeção, mas a paixão por Cristo, ela some. Você fica mais interessado em saber os termos bíblicos, etimologia, do que realmente conhecer Jesus. E aí você vira um cara intelectual somente. Não que seja ruim, é bom. Precisamos ter intelectuais, bíblicos, homens que temam a Deus, mas que tenham essa paixão no coração.
Recentemente, o Djair acompanhou eu esqueci o nome dele. O cara, ele é meio, acho que de uma área pentecostal, assim, é um teólogo. E ele falou, o cara, ele tira 1 hora por dia para orar em línguas perante Deus. Todo dia. É a prática dele. E o cara é um teólogo. Além disso, ele estuda a palavra. Então, assim, é uma prática dele, que ele começou a desenvolver, porque ele ama a Deus. Não chegou um discipulador dele, você tem que orar 1 hora por dia. Ele foi lá e diante de Deus e fez o papel que ele achou que tinha que fazer, porque o coração dele tem sede por conhecer mais de Deus. A Bíblia ela também alerta que, com o passar do tempo, a sã doutrina vai ser como um comichão nos ouvidos. A pessoa está falando, pregando, ensinando, o cara está assim, nossa, mano, para. E as gerações modernas, elas estão andando por esse caminho, irmãos. E são vários fatores que levaram a acontecer isso. Então nós temos uma responsabilidade no corpo. Nós temos uma responsabilidade para com os nossos filhos e as próximas gerações. A nossa vida está sendo filmada. É o Big Brother Gospel. Todos nós estamos nele. Uma vez, só para você ver como isso é interessante. Uma vez a gente estava despedindo de todo mundo e eu ouvi o Luquinhas falar assim, adiós. Quem é que fala adiós quando vai dar tchau? Hã? Não. Eu falo às vezes, eu falo, valeu gente, adiós. Eu falo isso. Aí um dia eu vi o Luquinhas falando adiós, eu olhei assim, cara, como assim, cara? Ele me ouviu falando isso? E ele imitou, achei super engraçado. Então pensa, cara, olha como é sério, nós estamos transmitindo o evangelho simplesmente vivendo nele. Agora, se o Luquinhas vê um monte de gente com cara emburrada, não só o Luquinhas, todas as crianças aí, o Tiaguinho, qualquer um que está aí atrás, eles olham assim, a gente louvando a Deus sem interesse, a gente nem traz mais Bíblia, não está nem aí para nada. Eles vão aprender isso da gente. E aí a gente vai ser o quê? Religioso. Não, você tem que vir na igreja. Não, você tem que ler a Bíblia. Não, você tem que orar. Cara, a gente está matando essa molecada. Então é necessário, irmãos, reacender, retomar essa paixão. Para que eles falem assim, caramba, meus pais, olha, eles estão apaixonados por Jesus, eu também quero. O filho do Luciano Subirá não foi por ele, que ele, nossa, eu amo Jesus. Ele viu o pai dele lendo não sei quantos livros por ano, e viu o pai lendo a Bíblia e falou, caramba, o que esse cara tanto leu? Eu quero aprender. 6 anos. Tem gente com 60 nunca leu a Bíblia. Não é triste? Fala sério. É um pouco triste, né? Ou estamos indiferentes e não está falando com o nosso coração essa mensagem. Eu fico incomodado, irmãos. Se eu tiver um filho, você já sabe aquela história, né? Que o pessoal já estereotipou, né? Filho de pastor não é pastorzinho. O molequinho também tem que se converter. O pastor Gustavo, quando nasceu Isaac, se eu não me engano, o esposo da Ana Paula Valadão, ele foi chamado na escola porque o filho estava aprontando. E a escola, acho que era o Colégio Batista, não sei, que era da própria Lagoinha. E aí ele falou assim, diretora, meu filho é pecador, ele precisa se converter também. Não é só porque é filho do pastor Gustavo que ele já está santo. Vocês ainda não viram meu filho, vai tocar o terror aqui. Se puxar o pai, né? Não, está mais para frente, calma. O Luquinhas vai ser o discipulador dele. Ele vai tocar na banda do Tiaguinho, do Luquinhas. A mãe dá jeito, né? A mãe que dá os puxão de orelha. Não, brincadeira, gente. É só para a gente ver como a nossa paixão por Cristo ela é transmitida. Tem pessoas que a gente olha, não sei, um pregador que você vê na TV ou no YouTube, alguém que você acompanha aí no meio cristão, você fala assim, mano, esse cara tem algo diferente. Eu quero aprender com ele. A molecada aqui gosta do Paul Washer, né? Eu gosto pra caramba do Paul Washer. Teve uma época que eu até parei de ver os vídeos dele, porque ele confrontava demais. Falei, não, deixa de boa aqui, não me atormenta não, cara. Ainda bem que você está aí nos Estados Unidos. Mas ele é um cara que me inspira, porque ele fala coisas da Bíblia que, tipo, tá tão na cara, mas falta a gente ter aquela atitude de, não, eu sou um cristão, eu vou viver assim. Porque Cristo já me deu isso. Eu só não estou andando porque eu não quero, na verdade, porque eu sou rebelde. Então, irmãos, a nossa vida ela pode inspirar outros, mas que seja uma vida assim de paixão por Deus. Uma coisa que eu também quero desmistificar, irmão, não é só paixão no sentido do sentimento. Porque tem gente que fala, paixão é diferente de amor, você tem que amar a Deus. Eu concordo, porque o amor, a gente tem uma ideia de que é algo maior, algo supremo, mas essa paixão tem a ver com essa intensidade. Tem gente que ama a Deus, mas fala, Deus, um dia eu vou entender tudo, vou vivendo aqui, o Senhor me perdoa, o Senhor conhece meu coração. Mas ele não vai naquela intensidade buscar Deus. Sabe, atormentar mesmo Deus, e aí Deus,
Eu preciso dessa resposta. Senhor, eu quero que abra essa porta. Eu estou buscando a tua presença porque só o Senhor pode fazer algo por mim. Isso é paixão. O resto parece que é indiferença. E é engraçado, né? Deus ele dá exatamente essa ideia do casal, do marido e mulher, para refletir exatamente isso. Para quem é casado, eu acho que já tem esse sentimento do você querer bem o outro, você querer essa intensidade no relacionamento, você sabe quando aquele negócio não está bom, você sabe que algo está acontecendo que está errado, tem que sentar e tem que fazer o quê? Orar e pronto, cada um vai para o seu canto? Tem que orar, mas depois tem que acertar, conversar. É relacionamento. Os pais e filhos, cada um cruza o braço, fica emburrado um com o outro, não resolve nada, fica assim anos. Aí no dia do velório, vem aquele chororô e fala, não, porque não sei o que e tal. Não é a hora de fazer isso. A hora é agora. Com Jesus não é lá na eternidade, é agora. Então tudo que a gente vive aqui na Terra está refletindo algo que a gente vai viver na eternidade. Então a gente estava falando da igreja de Éfeso, incentivando a praticar as obras que praticava no princípio. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso boletim, ele parou de ser impresso, ele está lá no meio online, tem algumas impressões ali também. Mas nós temos ali o pastor Carlos Macor, ele desenvolveu o que ele chama de fluir, que é, na verdade, para você tentar entrar nesse esquema da vida devocional. Se você é um cara bagunçado, uma pessoa que não consegue se organizar, ele propõe para você, através do método fluir, algumas etapas. Vocês estão vendo aí no boletim? Ele fala sobre oração, ele fala sobre pedir, ele fala um monte de coisa. São como se fossem passo a passo. O Carlos Macor é americano, então ele vai bem no ponto 1, ponto 2, ponto 3. Quando você não sabe por onde começar, você tem ferramentas. E esse negócio do fluir está aí há anos, sei lá quanto tempo já está no boletim. E talvez você nunca tenha parado para ler. É algo que você pode tentar colocar em prática para melhorar a sua vida devocional. Tem os vídeos no YouTube dele, está gratuito lá, está disponível. E ele vai dando algumas dicas. Oração. Quando você for orar para Deus, você pode seguir esse caminho. Quando você for confessar, você pode seguir esse. É uma orientação, irmãos. A gente tem que buscar ajuda. Você fala assim, cara, eu não sei fazer devocional, eu não gosto. Ok, comece 10 minutos por dia. Você vai tomar banho, vai escovar o dente, vai fazer a barba. Faça lá o seu devocional, que seja. Comece de algum jeito. Não espera você se enfiar atrás de um monte de livro e começar a escrever vários textos e pregações. Comece devagar, vai um passo após o outro. Mas o importante é ser constante e você começar a sentir que você está sendo alimentado. Você começa a ver que sua vida está sendo transformada de dentro para fora. Você começa a se sentir mais satisfeito na presença de Deus. Você sente mais alegria na presença de Deus. E eu vou te falar, tem cristão que pena com isso durante 30, 40 anos. Eu sempre fui um bom cristão, mas eu não experimento Deus dessa forma. E por que o outro cara consegue? Por que tem a Dona Maria lá que consegue? Por que tem o cara que vai no monte lá e fica horas e o cara vê Deus diferente? Alguma coisa tem, irmãos. Eu creio que tem a ver com o coração, que está disposto para Deus trabalhar. Não é o tanto que você faz, não é o quanto de horas você passa orando, mas o quanto o seu coração dá acesso à palavra de Deus e ao agir do Espírito Santo. Uma outra forma da gente retomar a paixão, sabe o que é? Confessar pecado. Hoje em dia é meio delicado você falar em pecado na igreja, porque cada um tem o seu, não vamos abrir isso, vamos deixar aqui escondidinho, eu não preciso prestar contas a ninguém do que eu tenho vivido, mas Deus sabe tudo que nós fazemos no secreto. O que eu e você nós fazemos, Deus sabe. Não adianta a gente botar pomadinha no cabelo, fazer a chapinha e vir aqui sorrindo, porque Deus já sabe o que tem no nosso coração. Mas é igual o Pedrão falou, ainda assim Ele nos ama. E Ele está falando, sai dessa vida, eu vou andar com você. Eu estou te aconselhando, segue o meu caminho. Ouça, vai pelo caminho plano. Então Ele fala assim, Tiago 5,16. Portanto, confessem os pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você quer cura de algo? Tem que começar pela confissão e oração. Vocês observaram, todo mundo aqui conhece a Igreja Católica, né? Sim? Sim, né? Eu estou fazendo para perguntar para vocês interagirem, irmãos, para sentir que vocês estão perto. O que tem na Igreja Católica que aqui não tem? Confessionário. Vamos botar um confessionário aqui na pão? Pode ser esse púlpito aqui, ó. Ele é transparente, não é bom? Eu vou poder ver quem está vindo. O pastor Beong falou isso, se for o padre, o sacerdote, ele não sabe quem está confessando. Tem aquelas coisinhas de madeira assim, entrelaçada, né? Você só vê uma pessoa se aproximando
Se o cara for realmente um bom pastor lá do rebanho, ele vai reconhecer a voz, falar, esse é fulano de tal. Mas é só isso, o cara sentado do lado meio escondido, põe aqui, levanta a gola assim, não, vim confessar porque eu bebi ontem e bati na minha esposa. 10 Ave Marias, 5 Pai Nossos, você está absolvido. Não resolve nada. Não é esse tipo de confissão, irmão. A confissão é você chegar e falar, cara, eu estou tendo dificuldade nessa porcaria dessa área e eu quero ser liberto disso agora. E eu não consigo sozinho. O corpo é para isso. Eu não vou chamar Sandrão, vem aqui, pega o microfone e começa a confessar seus pecados. Não é isso, não é a prática da confissão. Mas é você chegar em alguém que você confia, por isso que você está no corpo de Cristo, se não anda sozinho, que é melhor, chega e fala assim, eu preciso confessar algo. E divide o fardo. E ora um pelo outro. E aí haverá cura, porque a palavra de Deus fala isso. E aí a gente começa a experimentar essa retomada da paixão. Vai como se fosse botando combustível naquela máquina que está parada faz tempo. Então a confissão também é importante, irmãos. Praticar a obra que praticava no princípio, a nossa vida devocional com Deus, a confissão e a oração uns pelos outros. É engraçado, Tiago ainda fala assim, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O cara está confessando um pecado. E Tiago fala, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Será que é do cara que é o ministro que tem que orar por mim? O pastor tal? Não. Orar uns pelos outros. Confessar uns para os outros. E aí vem a bênção de Deus. Porque a oração é poderosa, irmãos. Eu fiquei pensando também, falando um pouquinho dessa questão da religiosidade, da paixão, daquele coração meio morno. Eu fiquei pensando assim, no tempo de ministério, que eu estou aqui na Pão, 5 anos. Vai dar 5 anos agora, mais ou menos. Eu falei assim, o quanto eu obtive de Deus? O quanto eu fiquei assim disposto e falei, Deus, eu recebi isso de você. Eu fiquei fazendo essa pergunta. De repente eu pensei, não, a pergunta tem que ser o contrário. O quanto Deus teve de mim? Porque senão é muito fácil. Eu oro, Deus abençoe esse culto, que seja uma bênção, e eu vejo todo mundo saindo daqui alegre. Nossa, Deus agiu. Mas eu posso fazer isso por 50 anos. E Deus nunca ter tido acesso ao meu coração. Não é maluco isso? Não é verdade isso? É verdade, irmãos. Eu posso estar muito longe de Deus e pregando a palavra. Você pode estar muito longe de Deus e parecendo ser um cristão exemplar. Mas Deus conhece o coração. Então a pergunta não é quanto você teve de Deus. Nossa, Deus me abençoou, Deus me derramou dom de línguas, Deus me deu dom de cura. Nossa, fulano de tal se converteu porque eu preguei para 3 pessoas e ele foi lá, levantou a mão e orei por ele. Não é isso. Mas o quanto Deus tem de cada um de nós. Essa é uma pergunta que a gente tem que colocar na ponta do lápis e tentar responder. Porque Deus, Ele pagou um alto preço para ter a nossa vida, irmãos. Não para ter a nossa atividade. Não para ter o nosso prestígio. Mas para realmente ter a nossa vida completa na presença dEle. Bom, irmãos, eu, na verdade, acho que a maioria, assim, do que eu queria falar, eu já falei, né? Se eu ficar repetindo, vão ser ideias, assim, que vão reforçar essa ideia da paixão, mas não é o tanto de informação que eu passo. Eu acho que se eu fosse falar uma última coisa, seria sobre Saul e Davi. Porque a gente já viu que Saul começou todo humilde, e de repente ele estava construindo ali um monumento para ele. Ele cresceu, ele gostou de se tornar um rei. E nós vemos o Davi começou super humilde também, foi super engrandecido, soube manter o coração perante Deus, mas depois ele caiu também. Não só caiu em adultério, mas ele matou um cara que prestava um serviço muito útil para a nação dele. Então você vê que quando o pecado ele realmente se evidencia no nosso coração, não tem um que preste, irmãos. A gente olha, nossa, o rei Davi escreveu esse baita salmo, eu queria ser igual a ele. Cara, não queira ser igual a Davi, mas queira ter as mesmas atitudes de Davi quando ele buscava a Deus. Isso é importante. A nossa atitude, o nosso posicionamento. Como nós vamos sair aqui desse culto e vamos viver essa próxima semana? Ou o resto da nossa vida? Será que aquela chavinha virou? Ou nós acumulamos mais algumas informações a respeito da Bíblia? Ouvimos mais algumas exortações que a gente vai escolher se vamos ou não fazer? Então isso que é importante, irmãos. A diferença do Davi para o Saul é que Davi se arrependeu. E nós vimos que na igreja de Éfeso, o apelo foi, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
É simplesmente isso, irmãos. Não é um mover sobrenatural, não é algo que eu vou enfiar na tua cabeça e você vai enfiar na minha. É algo que a gente compartilha aqui para que a gente comece a analisar e fale, Senhor, de fato, eu perdi a paixão. O que eu posso fazer agora a não ser me arrepender? A não ser buscar a tua presença de uma forma diferente. E o resto, irmãos, é com Deus. Porque Deus vai estar lá no teu quarto quando você se dobrar perante Ele. Ele que vai estar com você quando você estiver estudando a Bíblia. É o Espírito Santo que vai te dar graça quando você estiver compartilhando da sua fé com alguém. É Ele que caminha com você. Nós estamos aqui só apontando o caminho. E eu sei que tem irmãos que me ajudam nessa caminhada também apontando o caminho, porque não é sempre que eu estou alinhadão com Deus. Amém? Como conclusão, irmãos, trazendo essa ideia da possibilidade de um arrependimento para reacender a paixão, eu gostaria de ler 2 Coríntios 6, de 1 a 2. Ele fala assim, ó, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E aí Paulo fala, digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Não espere 10 anos para reacender a paixão, irmãos. A Bíblia deixa muito claro, agora é o tempo. Hoje é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. É hoje que o Senhor quer reacender a paixão no coração de cada um de nós. Você simplesmente precisa se lançar na presença de Deus e reconhecer que, de fato, isso é necessário. Eu queria convidar toda a igreja para, nesse momento que nós vamos ter de ceia, a gente entrar para cear com esse coração. Amém? Vamos fazer uma oração antes de partir para a ceia. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela nos confronta, e através desse salmo que nós lemos, nós podemos enxergar uma vida de alguém que Te adora em espírito e em verdade, de alguém que Te busca intensamente, de alguém que tem expectativa no poder que o Senhor tem, porque o Senhor é Deus, e o Senhor criou todas as coisas, o Senhor escreveu a nossa história. Então, é usando esse exemplo, Deus, que nós queremos nos inspirar para acender a chama no nosso coração, a respeito da Tua palavra, a respeito de uma vida de oração, a respeito de uma vida que busca o Senhor intensamente, Deus. Eu quero orar para que haja um avivamento verdadeiro no nosso meio. Não seja algo só emocional, não seja algo que passa com o tempo, mas que seja algo permanente, como se fosse um muro sendo construído, a cada tijolo, a cada etapa, Senhor, até nós podemos ver concluída a obra. Demore o tempo que demorar, Senhor. Nós queremos ser constantes, nós queremos permanecer firmes, nós queremos ser fiéis a Ti. E eu peço a Tua graça, Deus, como nós lemos nesse último trecho, que essa graça ela não seja recebida em vão, porque eu creio que o Senhor perdoa tudo aquilo que nós confessarmos, Senhor, tudo aquilo que nós fizemos de errado, que não Te agrada, todo o pecado que está oculto em nossas vidas. Se nós confessarmos a Ti e nos arrependermos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas com certeza essa graça, quando ela nos alcança, ela nos ensina a renunciar às paixões, à impiedade, uma vida de pecado, para poder viver para Ti, Senhor Jesus. Então a minha oração é para que cada um de nós recebamos esse amor do Pai e entremos através do sangue de Cristo, na presença do Pai, para receber essa salvação dos nossos pecados, para receber a salvação de uma vida que não tinha sentido antes, e receber a alegria do Espírito Santo, receber o Teu amor, Senhor, que nos impulsiona a viver todos os dias de uma forma diferente, aqui na terra, até a eternidade. Nesse momento da ceia, Deus, nós queremos celebrar contigo, fazendo isso em memória do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus e não há nenhum outro além de Ti, reconhecendo que o Senhor é aquele que nos sustenta até aqui, e adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor nos chamou para participar da Tua glória. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então preparar o momento da ceia.
Hoje, enquanto eu estava na igreja Aliança, né, da Vila, o pastor Carlos, ele pegou um trecho da ceia do Senhor em Lucas. Normalmente a gente usa Coríntios, né? E é interessante que na passagem de Lucas 22, se eu não me engano, a partir do 14, fala que chegada a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes disse: tenho desejado muito comer essa Páscoa convosco. É do desejo do Senhor sentar à mesa com cada um dos seus filhos. Deus se alegra em participar desse tempo conosco. E Deus está aqui, amém? E Jesus falou para eles: pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí ele recebeu um cálice, deu graças e disse: tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que a partir de agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: esse é o meu corpo, dado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Depois ele fala do cálice, né, do sangue, como se fosse a nova aliança que ele está fazendo. Então Jesus ali, ele está nos unindo numa nova aliança, uma aliança que não se quebra, uma aliança que é eterna, uma aliança que é perfeita, que o Senhor fez por nós, através do derramamento de sangue. E ele fala assim: eu não vou tomar mais vinho nem comer pão até que vocês cheguem na minha presença e o reino de Deus esteja estabelecido. Jesus está aguardando esse dia, quando ele vai poder sentar com todos os seus discípulos, vai poder olhar no olho de cada um e falar: você veio até aqui, você chegou, você resistiu. Esse é o poder de Deus, irmãos. É essa paixão que nós temos que ter, porque Jesus, ele tem essa paixão pelos seus filhos, por aqueles que ele morreu, amém? Então que a gente tenha esse coração, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Gostaria de pedir alguns cooperadores para distribuir a ceia. Senhor, como nós acabamos de ler aqui, esse é o seu corpo que foi dado em nosso favor. Ele foi moído, ele foi transpassado, para que nós tivéssemos hoje vida e saúde, Senhor. Nós queremos comer desse pão, fazendo isso em memória do Senhor, e agradecendo a Ti pelo Teu sacrifício na cruz, Senhor, porque é por meio das Tuas pisaduras que nós fomos curados. Que o Senhor venha restaurar a vida de cada um que está aqui, Senhor, nesse momento de ceia. Vem restaurar a minha vida, Senhor. Nós queremos viver para Ti, Senhor, eternamente.
Obrigado pelo teu corpo que foi dado em nosso favor. Vamos cear. Senhor, nós também temos aqui representando o seu sangue, o cálice do sangue que foi derramado na cruz por nós, Senhor. E é Ele que nos coloca no caminho com o Senhor. É Ele que nos purifica, que nos limpa, que nos lava. E não existe nada além do teu sangue que tem esse poder de nos dar vitória, Senhor. É o teu sangue que nos dá vitória sobre todo pecado. É o teu sangue que nos dá vitória sobre Satanás. É esse sangue que foi derramado na cruz que garante a vitória sobre a morte, Senhor. Então nós queremos cear com alegria e gratidão pelo teu sangue que foi derramado por nós. Que a gente lembre dessa nova aliança que foi feita, Senhor. Uma aliança que não tem como base sacrifícios de animais, mas do Cordeiro Santo de Deus, que deu a vida uma vez por todas. O teu sacrifício é suficiente, Senhor. O Senhor já pagou por todos os pecados. E por isso nós temos motivos de nos alegrarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Vamos tomar do cálice do Senhor, amém? Senhor, é muito bom fazer parte da tua mesa, poder compartilhar com os irmãos do pão e desse suco representando aqui o vinho, representando o teu sangue. E nós somos gratos por fazermos parte de uma família e nós cremos que lá no céu, todos nós, Senhor, celebraremos todos os dias na tua presença, por conta desse sacrifício que foi feito. E o Senhor deu a vida para resgatar muitos, Senhor. E esse é o motivo da nossa alegria. É por isso que vale a pena, Senhor, nós buscarmos reacender a paixão pelo teu nome, pelo Evangelho, pela tua palavra, porque o Senhor já morreu, o Senhor já provou o teu amor por nós. Então não há mais motivo para nós andarmos cabisbaixos, Senhor. Não há motivo para andarmos oprimidos e afligidos. Não há motivo, Senhor, para o nosso coração se endurecer, porque o Senhor já provou a tua bondade e teu amor por nós. Que cada um aqui, Senhor, ao longo dessa semana, possa refletir nessas palavras que foram ministradas. Que cada um saiba buscar a tua presença intensamente, Senhor. Porque como o Pedrão leu aqui no começo, quando nós buscarmos de todo o coração, o Senhor será achado de nós. E é isso que nós mais desejamos, Senhor. Que a tua graça esteja sobre todos nós, que o amor do Pai esteja sobre todos nós, e que a alegria do Espírito Santo seja abundante em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, glória a Deus. Meu desejo é que cada um realmente busque estar mais apaixonado pelo Senhor, que os nossos compartilhamentos tenham mais vida, que as nossas orações sejam mais fervorosas, que a nossa participação no corpo seja mais ativa, mas com o único objetivo de agradar ao Senhor Jesus. Amém? Nós estamos servindo a Ele, não aos homens. Nós temos uma liberdade imensa, mas não vamos usar em vão essa graça de Deus. Amém? Antes de encerrar, eu vou rever alguns anúncios, né? A vez passada eu dei um aviso meio incompleto, dessa vez está mais completo, me perdoem. Desculpa também quebrar o clima aqui da ceia, mas Deus continua ministrando no nosso coração, amém? Então, vamos lá. Para quem tinha perguntado, né, sobre o casamento, vai ser na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, vai ser no dia 8/12, final do ano já, e nós estamos pedindo para todos chegarem às 4h30, porque às 5 horas vai começar em ponto. Você sabe quando eu falo que é em ponto, é porque é em ponto mesmo. E ai de quem atrasar, não entrarás. Vai ser meio que um
uma figura sobre o céu. Quando você chegar lá, não, mas deixa eu entrar, não. Tem que ter esse pré-requisito. Amém? Então nós queremos começar em ponto às 5. Até porque, irmãos, a igreja presbiteriana ela tem várias regras. E eles falam assim, ó, faz o seguinte, deixa um cheque calção, porque se atrasar, vai doer no bolso. Então nós não queremos, nós não temos isso para desperdiçar, amém? Então, por favor, contribuam. E o 40 dias de jejum e oração vai acabar agora dia 9. Foi um tempo bom. Eu não sei quantos permaneceram firmes nessa proposta, mas independente disso, importa o quanto nós conhecemos de Deus, o quanto nós experimentamos e aprendemos nesse tempo de oração e jejum. E eu espero que cada grupo, cada célula, cada irmão possa promover isso mais vezes, né, em favor da igreja, da igreja mundial, da igreja, não mundial do como é que é o nome do cara? Do Valdomiro, não do Valdomiro, a mundial de Jesus Cristo, amém? Universal do reino de Deus, não essa também. Mas a igreja do Senhor que está espalhada no mundo, que a gente levante orações por todos os irmãos, que a gente possa incentivar um ao outro a caminhar em Cristo e que todos tenham vitória aí sobre as dificuldades que com certeza vão aparecer, mas o Senhor é maior em nós, amém? Então que Deus abençoe a todos. Se quiserem ter um tempo de oração, podem ter aqui. Ainda não chegou o pessoal do chinês, então dá para ter mais um tempinho. O Enoque pediu, é verdade, eu pedi ajuda do Enoque para confirmar as pessoas que vão participar do casamento. Eu preciso ter esse número o mais exato possível. Então, se você não deu o nome, por favor, procura o Enoque. Ele está com o notebook, ele vai escrever teu nome. Se tiver criança para ir, coloca a idade da criança para a gente ter uma ideia também, tá bom? E eu agradeço a todos aí, que Deus abençoe, uma ótima semana e que o Senhor continue ministrando em nossa vida, amém?